3 teorias de desenhos animados que vão te fazer pensar antes de dormir. Vamos lá, vamos ver essa Você já parada. parou pra pensar que o Bob Esponja foi de fato sequestrado pelo motorista do Oh ônibus my que levou ele para a God! Fenda da Pedra? Essa semana eu reassisti o episódio 17 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Pra mim, esse é o episódio mais estranho de toda a temporada, porque é nesse episódio que ele e Patrick... Tô ligado. Nesse eles vão pro mundo da lua, velho. Pô, esse episódio é bom demais. Cara. Cê é louco. Eles vão lá no mundo da lua, tá ligado? Depois eles pegam um ônibus e ficam na Fenda da Pedra. Tá no fundo do oceano, e lá é um lugar extremamente escuro e com peixes muito bizarros. Quando eu assisti esse episódio pela primeira vez quando eu era criança, eu fiquei com tanto medo que eu não reparei nesse detalhe que o episódio esconde. Mas revendo agora, depois de muitos anos, eu comecei a prestar atenção em um detalhe muito misterioso. Eu comecei a suspeitar que foi tudo feito de propósito. Por quem? Pelo motorista? É, né? Acho que ele já falou que era do motorista. Possivelmente. O episódio começa com o Patrick e o Bob Esponja depois de terem passado o dia inteiro no mundo da lua. Então o ônibus chegam para eles voltarem para casa. Quando eles entram, o motorista diz que ele precisa pagar a passagem. Mas quando o Bob Esponja vai procurar sua carteira, ele acerta diversas vezes o motorista com seu balão. Deixa eu pegar minha carteira. Ah, mas é só um balão, não machuca. Não. Patrick, dá um trocado aí. Ele continua batendo no motorista com seu balão. E como você pode ver, o motorista vai ficando cada vez mais puto com ele. Até que ele perde a paciência e manda ele se sentar de uma vez. Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Assim que o Bob Esponja se senta, ele começa a mostrar as coisas aleatórias que ele havia comprado no mundo da lua para o Patrick. O Patrick avista uma... E tinha uma luva de dedo. Tinha uma luva... Calma aí. Não, calma aí. Olha isso daqui. Ele começa a mostrar as coisas aleatórias que ele havia comprado no mundo... É uma luva pra dedos da luva. Rapaziada, isso é fantástico. Da lua para o Patrick. O Patrick avista uma placa que diz, deixando a fenda do biquíni. Então ele pergunta para o Bob Esponja o que é deixando a fenda do biquíni. O Bob Esponja pergunta onde que ele havia visto isso. O Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. Até que eles chegam em um lugar até então desconhecido por eles. A Nossa famosa Senhora. Fenda da Pedra. E o motorista, ele simplesmente expulsa os dois. Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Sei. Nesse lugar escuro, bizarro e sombrio. De todas as temporadas, Apavorante, tá? Apavorante. Uma vez eu já peguei um ônibus também. E o cara me expulsou do ônibus. Disse, mano, não tem mais pra onde você ir, cara. Eu tinha perdido a minha parada pro meu cursinho de informática. Vocês acreditam? Então, minha primeira vez pegando o ônibus, minha mãe disse, você consegue? Eu disse, eu consigo, mãe. Facinho. Beleza, fui lá, peguei, não sabia mais onde é que era o meu ponto. Tava demorando muito. Não tinha mais ninguém no ônibus, só tinha eu. Daí o motorista vira pra trás e disse, não tem mais linha, meu rei, você tem que descer aqui. Eu disse, nem ferrando. Sério, mas eu tenho que ir pro meu curso de inglês. Ele disse, onde é que era? Eu disse, eu não sei. Daí o que aconteceu? Minha mãe ligou pra mim, exatamente, porque eu não tinha crédito. Então ela ligou pra mim, porque ela suspeitava... Mano, eu não sei, ela bateu uma telecinese nela. Ela disse, eu acho que o meu filho não entrou na aula. Ou também foi pela minha primeira vez, né? Andando de ônibus sozinha. Ela só disse, vou checar com ele se ele foi realmente... Se ele chegou lá no colégio, no cursinho intacto, né? Bem, realmente. Se ela sabia o filho que tinha, né? Aí ela me ligou e disse, onde é que você tá? Eu disse, mãe, eu não sei, mãe, eu tô perdido. Sorte que era de dia. Era de manhã cedinho, acho que era umas 9, 10 da tarde. Da manhã. 9, 10 da manhã. Então meio que tava tranquilo. Mas rapaziada, eu levei um apavoro naquele dia, tá? Eu era pivete, eu tinha o quê? Uns 12 anos, 12. Pô. esse foi um dos episódios que mais me marcou. Tanto pelo medo, como pelas piadas que se encaixam perfeitamente em 2025. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. Boa.
É melhor esperar mais alguém sair. Então Bob Esponja pede para o Patrick esperar por ali, que ele vai atrás do horário do ônibus. Só Ai, que meu quando ele Deus está do céu. procurando, sem querer o Patrick é pego pelo ônibus de volta para a fenda do biquíni. O mais misterioso é que não tem como o Patrick ter entrado no ônibus sem ao menos pagar a passagem, não é mesmo? O Bob Esponja tenta correr atrás do Então- ônibus, mas não consegue alcançá-lo, como já é óbvio. Então, Nossa. determinado, o Bob Esponja decide esperar o próximo ônibus. Ele percebe que seu sapato está desamarrado, então ele para amarrá-lo. Quando de repente, um ônibus finalmente aparece, mas vai embora antes mesmo que ele possa entrar. Depois disso, vem um vento muito forte que leva o balão do Bob Esponja para muito longe. Ele começa a correr atrás do balão. E o mais engraçado e curioso é que o ônibus passa de novo exatamente quando ele sai do ponto. Segura esse ônibus! Ah, de novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Nossa, que medo desse peixe. Então um cara misterioso que aparece no ponto começa a correr atrás do balão do Bob Esponja. Quando ele está voltando para o ponto de ônibus, que na moral, não tem nem 2 metros de distância, cara. Outro ônibus passa e novamente deixa ele para trás. Mais Cara, tarde, o Bob não, Esponja era começa a sacanagem. ficar com fome. Então ele avista uma máquina de doces do outro lado da rua. Ele decide correr e pegar um lanche rapidamente. Mas adivinha o que acontece? Passe um ônibus. Espera! Quando finalmente ele consegue comprar o doce, aparece outro ônibus e novamente deixa ele para trás. Agora é Não. sério, será que o motorista Mano, é ficou tão tortura. irritado assim com ele só por conta do balão? Mas será que era o mesmo ônibus? Não, acho que era outro ônibus, não. Talvez. Será que ele queria fazer um apavoro psicológico? Pode ser, tá? Pode ser. É, ele queria. Isso daí é claramente um apavoro psicológico. Assim que ele volta, um peixe muito estranho acaba pegando o doce Mano, dele. roubou Enquanto o o Bob doce Esponja também. corre atrás do monstro, aparecem mais 3 ônibus seguidos, deixando ele mais uma vez. Então Bob Esponja decide bolar um plano para enganar o motorista. Ele coloca um falso Bob Esponja na máquina de doces, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera de novo. Ele até tenta se disfarçar. Ou não, essa piada foi muito boa, tá? Essa piada foi muito boa. Porque vocês viram que tava virado pra gente. Ele fez uma piada com a edição, pra quem tá vendo. Porque o motorista tá vendo as costas desse boneco. Por isso que deu errado também, né? Porque esse pai, ele deveria... Ele só já sabia, né? Eu acho que ele já sabia, pode crer. Esponja na máquina de doces, mas assim Ó, que é a madeira aqui. Bah, o ele boneco sabia. cai, o ônibus acelera de novo. Ele até tenta se disfarçar de banco, cara, mas logo o motorista percebe. Porra. Já cansado, o Bob Esponja decide ir para a estação comprar uma passagem. Então ele espera em uma fila gigantesca para simplesmente ele acabar perdendo o último ônibus. Um vendedor diz que só terá outro ônibus às 5 horas da manhã. Uma coisa que Nossa. poucas pessoas repararam é que o vendedor é exatamente o monstro que roubou o lanche dele. não Curioso, não é? tinha. O Bob Não tinha reparado. Pô, maneiro, maneiro. Esponja fica muito irritado com o vendedor. Espera, eu ainda não terminei! Você está me ouvindo? Insisto que... Então o vendedor apaga as luzes, Bob Esponja decide usar a lanterna que comprou no Mundo da Luva, mas logo ela estraga. Agora ele está sozinho no meio da escuridão. É uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos, não vai parecer tão escuro. E do nada, ele escuta um barulho muito bizarro e Caramba. fica assustado. Não, não, e não, decide não. sair Tops conclusões. Se tá escuro, eu fecho meus olhos e assim não fica tão escuro. Faz sentido? Faz sentido, não. Não sei, ele... Às vezes eu me pergunto o que a rapaziada que tava fazendo desenho tava usando, porque isso daí não é criatividade, isso daí é uma conclusão fora da realidade, é interessante. correndo imediatamente dali. Pode, Quem pode. está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Quando ele se depara de novo com esse cara, vemos que ele conseguiu recuperar o balão do Bob Esponja. Ele diz que isso não importava mais a essa altura. Então o cara amarra o balão no braço do Bob Esponja até que ele começa a voar. Então o Bob Esponja agradece. Muito obrigado. Foi um prazer. A gente descobre Que que o cara maneiro. misterioso, na verdade, sabe falar. Agora, por que ele não falou antes? Bom, não vamos saber. Até que o Bob Esponja flutua, voltando novamente para sua casa. Maneiro. Agora vamos entender o mistério por trás de toda essa história. O Bob Vamos. Esponja bateu diversas vezes no motorista com seu balão, e isso foi deixando o motorista cada vez mais furioso. Então ele deixa o Patrick e Bob Esponja na fenda da pedra, e depois pega o Patrick. Quando o motorista está levando o Patrick de volta, nota-se que ele está querendo pular do ônibus, por estar na beira da janela. Ele até fica gritando, mas não consegue Sim. sair. Tudo indica que o motorista ficou apenas irritado com o Bob Esponja, por isso ele pegou o Patrick. Como eles são amigos, ele viu que o Bob Esponja iria ficar muito pior sozinho. O que me faz pensar que ele também comunicou os outros Cara. motoristas
motoristas da área para não pararem para uma Aí esponja faz amarela. sentido. No final do episódio, vemos Patrick voltando para buscar o Bob Esponja. Isso só nos prova que de fato o Patrick foi raptado. Agora me contem nos comentários. Você acha que o Bob Esponja só foi sequestrado por bater no motorista com balão ou tem outra coisa que deixamos passar? Você já Não, acho que é só por isso mesmo. Acho que é só por isso mesmo, rapaziada. Vocês têm mais alguma outra teoria? Eu não. parou pra pensar que no episódio Espião Espiado de Pica-Pau, o maior segredo de todos os desenhos foi revelado? Sem dúvidas, o Espião Espiado é um dos episódios mais bizarros. Nossa, esse eu não vi, esse eu não sei. Tanto pela sua animação do tempo dos nossos pais, como pelo medo diferente que esse episódio causa. Ontem eu assisti o episódio 55 da terceira temporada de Pica-Pau, O Espião Espiado, lançado em 1954. Calma, eu acho que eu já vi, tá? Eu notei um detalhe que 99% das pessoas nunca perceberam, que sem dúvidas é algo muito bizarro. Quando eu assisti pela primeira vez quando eu era criança, pra mim o episódio nem fez muito sentido, porque a única coisa que eu conseguia sentir era o terror que esse episódio causava naquele momento. Mas olhando agora, depois de muito tempo, eu finalmente desvendei o maior segredo Conte de pra todos os nós, desenhos conte animados. da viseira. Espião O espiado. episódio começa com esses dois agentes, o Quinta-feira e o Alan. Eles acabam de receber uma ligação muito misteriosa. Às 11h03 chegou a chamada. Eu atendo, Quinta. Eu atendo, Alan. Eu atendo, Quinta. Já atendi, Alan. Na ligação, eles descobrem que uma fórmula ultra secreta do governo havia sido roubada do laboratório de pesquisas. Tá. Então eles decidem checar todos os possíveis suspeitos. Até que no meio disso, eles de fato percebem que quem atacou foi o morcego. E Uou. vimos que o morcego atacara de novo. Debate X 490531. Pra na moral, vai me dizer que esse cara aí não é muito bizarro. E todo o segredo misterioso que eu vou te revelar só uma tem a ver silhueta com esse preta. morcegão aí. A busca por ele começa, e na cena seguinte vemos um carro da polícia. Mano, imagina escutar essa sirene tenebrosa às 3 horas da manhã. Escuta isso aqui, na moral. O morcego até então começa a se pior que é. esconder da polícia. Então ele decide colocar a fórmula na mesa do quarto do Pica-Pau. Assim que ele volta para pegá-la, ele acaba não percebendo, mas ele troca a fórmula por um tônico de pássaros. Quando amanhece, o Pica-Pau se levanta da cama. E dá pra perceber que o Pica-Pau está completamente acabado e sem forças. Que noite danada. Caramba! Tá, lembrei. Eu realmente já vi esse episódio. Eu já vi. Tá, mas eu não me lembro o que acontece. Faz muito tempo. Nossa, eu era pivete, eu era molecote. Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. Então ele decide tomar o seu Vai. tônico. Mas vocês lembram que ele havia sido trocado pelo morcego? O Pica-Pau acaba tomando a fórmula e isso acontece. Uou! Nossa, mas que tônico. Eu não sei porquê, mas essa cena é muito engraçada pra mim, se é que você me entende. O Pica-Pau decide sair de casa para experimentar a força misteriosa que ele havia conseguido após tomar o tônico. Quando o Pica-Pau Uou. retorna para sua casa, ele vê uma notícia que diz que o morcego era um espião que havia roubado a fórmula do tônico secreto. Estejam alertas com esse sujeito. Ele é um Ah, morcego também era um espião tônico, perigoso então. que roubou a fórmula secreta. A garrafa roubada tem esta etiqueta. Uma gota? 50 mil cavalos? Então o morcego volta para recuperar o tônico, mas sem sucesso, ele bola um plano para enganar o Pica-Pau e o levar até a sua casa, fingindo ser o FBI. Quando o Pica-Pau chega na suposta sede do FBI, a porta se abre sozinha, mas quando ele entra, antes mesmo que ele possa reagir, Tá. a porta se tranca automaticamente. Então foi assim que ele foi enganado. Certo. E cara, me diz aí nos comentários se você também acha os sons dos desenhos antigos muito bizarros. Escuta o cadeado se fechando e me diz aí. Não, eu sinceramente... Eu não diria que era um cadeado, tá? Se eu escutasse esse barulho e alguém perguntasse que som é esse? Poc. Eu diria que um portão se fechando. Eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. O Pica-Pau enfim percebe que na real era o morcego que havia armado uma armadilha para ele. O Uou! morcego começa a atacar o Pica-Pau diversas vezes, mas como ele havia tomado o tônico secreto, nada surtia efeito nele. Não! Quebrou o tônico, que triste. Se deu mal. Ah, mano. Até que enfim Ele parou uma bomba com as mãos. Ele impediu de uma bomba de explodir com as mãos. Para, isso é muito poder. o Pica-Pau consegue capturar o morcego. Mas teve um detalhe que 99% das pessoas deixaram passar. Se você reparar no baú que ele levou para os agentes, você vai perceber que não está a real garrafa do tônico de fato. É, quebrou, a gente viu quebrando.
Agora, e se eu te dissesse que o morcego era um agente secreto criado pelo governo de verdade? Na época que esse episódio foi lançado, os Estados Unidos estavam em meio à Guerra Fria com a Rússia, e a CIA realmente criou experimentos reais onde morcegos e gatos eram usados como espiões. Já parou pra pensar que, de fato, a Universal junto com o governo estavam tentando mostrar o segredo deles através de um desenho animado? O morcego, na real, era um híbrido biotecnológico, metade animal, metade máquina. Agora pensa comigo, por que o morcego aparece justamente no episódio sobre espionagem? Coincidência? Eu acho que não. Na minha opinião, o verdadeiro motivo do episódio não era comédia, e sim uma mensagem subliminar e secreta, alegando que o morcego, na real, era de fato o espião espiado. E se outros episódios também esconderem esses segredos bizarros? O que mais os desenhos clássicos... Tá, não digo que seja impossível. Não digo que seja impossível. Realmente eles poderiam ter feito uma crítica assim. Uma crítica ou mandar realmente uma mensagem, tá ligado? Nos desenhos. Pô, interessante, interessante. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber, né? Mas eu gosto de pensar que é. Uma teoria da conspiração sempre deixa a vida um pouco mais emocionante. estariam tentando nos contar. Comenta aí, você acha que o morcego era real ou foi só uma peça do quebra-cabeça muito maior? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Tamo junto. Já me inscrevi, meu rei. O Patrick pode até parecer ser burro, mas ao longo do desenho, ele demonstra vários momentos de pura inteligência surpreendente, principalmente quando se trata de ajudar os seus amigos. Você notou que ele incentivou Bob Esponja a conseguir um emprego no Siri Cascudo? Oi, Patrick! Onde você pensa que vai? Eu só ia... Não, você não vai não. Você vai para o Siri Cascudo arrumar o emprego. E até mesmo... Não! Ele é do mal, cara. Ele fez o Bob Esponja arrumar um emprego, cara. Mas o Bob Esponja curte, né? Então tá tudo bem. Teve ideias de negócios, como vender chocolate e até mesmo resolver vários testes de raciocínio lógico. Um desses eventos ocorre no episódio Viagem Esquidacástica. O Patrick prova várias vezes que é mais inteligente do que parece. No episódio, o Patrick Estudioso, quando ele fica inteligente literalmente, percebemos que na verdade ele fica muito infeliz, pois seus amigos não eram mais interessantes para ele. Então o Patrick resolve escolher a sua inteligência emocional ao invés da intelectual superior, mostrando que ele é inteligente do seu jeito e que valoriza mais os seus amigos, principalmente a sua felicidade. Já pensou que o Patrick pode ser um gênio secreto? A cada episódio que eu assisto, isso faz cada vez mais sentido pra mim. Por mais que eu goste muito do Patrick, uma coisa que sempre me incomodou foi o fato do quanto ele pode ser burro. Só que revendo agora, eu comecei a notar uma coisa estranha. E se o Patrick sempre foi inteligente esse tempo todo? Pode até parecer loucura, mas o Patrick nos mostra isso desde o primeiro episódio do desenho. Que é um exemplo? Se não fosse por ele, provavelmente o Bob Esponja nunca teria arranjado um emprego no Siri Cascudo. No primeiro episódio do desenho, Happy Wanted, o Bob Esponja aparece animado para se candidatar para o emprego no Siri Cascudo. Só que assim que ele chega no Siri Cascudo, bate aquele desespero e ansiedade no Bob Esponja, fazendo ele pensar que não irá conseguir a vaga. E aí adivinha quem aparece para salvar o Bob Esponja? Sim, o Patrick. O Patrick literalmente impediu o Bob Esponja de desistir da vaga e ainda melhorou a autoestima dele. Lembrando de todas as coisas legais que o Bob Esponja já fez. Suas primeiras palavras, quando Pô, mas o Patrick é um ótimo amigo, né? Pô, caramba, isso sim é um amigo da hora que te ajuda, que te incentiva a prosseguir em frente. Pô, gostei. Não tinha pensado nisso. Pô, é que agora a gente pensa, né, nos Bob Esponja mais atual, que o Patrick é só um descelebrado. Uma pessoa sem cérebro, que só quer... Mano, não sei, vocês já viram novos episódios do Bob Esponja? Patrick tá muito estranho, cara. Fizeram alguma coisa com ele. a sua espátula de palitos de dente. Então, o Bob Esponja fica animado novamente e entra com tudo no Siri Cascudo. E o resto, todos nós já sabemos. Agora você tá entendendo o que eu quero dizer com isso? Ele poderia muito bem ter falado para o Bob Esponja desistir do emprego e se divertir com ele, mas ele foi inteligente para ajudar o seu amigo, pois sabia que esse emprego era muito importante para ele. E não é só com seus amigos. No episódio Chocolate com Nozes, ele nos mostra que também é bom com dinheiro. O Bob Esponja e o Patrick decidem virar empresários, após verem uma revista de vida de luxo. Na revista, o cara era tão rico que tinha uma piscina dentro da piscina. E quem dá a ideia de vender as barras de chocolate é justamente o Patrick. Então eles começam a vender as barras de chocolate. Tentam várias estratégias, até são enganados no meio do caminho. Mas no fim das contas, um cliente maluco que é obcecado por chocolate acaba comprando um estoque inteiro deles. Simples, delicioso e barato. Chocolate era a maneira perfeita de fazer dinheiro rápido.
medo. E o Patrick sabia exatamente disso. Parece até que ele entende o que atrai as pessoas. Suspeito, não é? Um exemplo ainda mais sério é no episódio Viagem ao Esqui da Aquática. Bob Esponja e Patrick estavam causando um alvoroço como sempre, até que Lula Molusco fica irritado com os dois, e tenta se vingar, tocando uma música chata no seu clarinete, mas ele acaba engolindo a palheta do clarinete sem querer. Então eles correm para a Sandy para pedir ajuda. Ela acaba bolando um plano brilhante, encolher um submarino e entrar no corpo do Lula Molusco para recuperar a palheta. Só que enquanto a Sandy se afasta, o Patrick convence o Bob Esponja a cuidar do submarino por dentro. Sim, você ouviu certo. Eles acabam se encolhendo junto com o submarino, e a Sandy precisa guiar os dois por dentro do corpo do Lula Molusco. No meio de toda essa bagunça, eles acabam parando o cérebro dele. Eles começam a apertar vários botões, fazendo o Lula Molusco perder completamente o controle do seu corpo. Logo depois, a nave cai no estômago dele, e o ácido começa a corroer o submarino inteiro. Então será que foi maldade do Patrick fazer o Lula Molusco sofrer? Porque interrompeu a brincadeira deles? Não sabemos. E é aí que o Patrick, o nosso gênio secreto, resolve o problema. Ele diz que se o Lula Molusco beber refrigerante, as bolhas vão reabastecer o submarino. Como isso? Para de arrotar dentro de mim, seu nojento! Um minutinho aí, Lula Molusco. Isso pode ser sua grande chance. O quê? Se você arrotar bem forte. A gente podia filtrar todo o CO2 para os tanques, ligar os motores e sair daqui com o choque das ondas. Caralho, mostrou pra que veio. O quê? Vamos seguir seu plano, Patrick. Que plano? Ele não só descobre isso, como também explica a lógica química por trás da ideia. Até a Sandy fica chocada com como ele teve essa ideia antes mesmo dela. Outro episódio é Pintores Molhados, quando Bob Esponja e Patrick são encarregados de pintar a casa do Sr. Siriguejo. O problema é que seu Siriguejo diz que a tinta é permanente e ameaça os dois com consequências terríveis se sujarem qualquer coisa que não seja a parede. Mas é claro que do jeito que eles são, eles acabam cobrindo a casa inteira com uma bolha gigante de tinta. Menos uma única coisa, o primeiro dólar do Sr. Siriguejo. E como já é óbvio, Me lembro desse acaba episódio caindo uma também, já gota vi. de tinta em cima dele também. Eles tentam de tudo para limpar. Lavam, batem, espremem, até esmagam com um computador e nada dá certo. No meio do desespero, o Patrick faz um discurso super sensato, dizendo que o seu Siriguejo estava exagerando e que qualquer dólar poderia substituir aquele. E ele estava certo. O mais irônico é que no fim do episódio, o Sr. Siriguejo revela que aquela tinta nem era permanente de fato. Ele só inventou isso para assustar os dois. Se você tá começando a notar esse padrão no Patrick, é porque pegou a ideia. O Patrick sempre parece ficar inteligente quando está em situações de estresse ou quando um amigo realmente precisa de ajuda. Ele pode até causar problemas burros, mas acaba achando uma saída que ninguém nunca havia pensado antes. Nem mesmo a Sandy, que é a gênia oficial do grupo. Talvez ele até pense nos problemas pra se divertir com os amigos. Porque pode muito acontecer isso. Pode muito acontecer isso. Agora sobre o cérebro dele. É claro que o Patrick tem esses momentos de lógica, afinal, todos têm. Mas será que ele realmente é inteligente? O próprio desenho parece responder essa pergunta no episódio Patrick Estudioso. Nesse episódio, Bob Esponja e Patrick estão brincando de pegar água viva, até que Patrick, correndo, acaba caindo de um penhasco e quebrando sua cabeça. Depois disso, quando ele encaixa de volta a cabeça no corpo, Patrick fica super inteligente. Começa a falar sobre natureza, matemática, arte e música. E esse novo jeito acaba afastando ele de todo mundo, até do Bob Esponja. Ele vira alguém arrogante e crítico demais. A amizade com Bob Esponja esfria. E no fim, Patrick acaba sentindo falta dos seus amigos. Ele decide tentar reverter o acidente. Então eles descobrem que foi um coral cerebral que deu essa inteligência para ele. O Patrick decide por si mesmo voltar a ser burro e feliz. E olha só que interessante. O coral cerebral real não tem nada a ver com o que o desenho nos mostra. Mas essa decisão do Patrick diz muito sobre ele. Todas as vezes que ele nos mostrou ser inteligente, ficou claro que ele tinha controle sobre isso. Ele só não fazia questão de parecer esperto, porque o que ele realmente valoriza é ser feliz e estar ao lado dos seus amigos. Na verdade, ele já possuía uma forma de inteligência valiosa, a chamada inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender e interagir bem com os outros. Quando ele ficou inteligente, ele ganhou outras habilidades, como lógica matemática, conhecimento sobre arte, cultura e natureza, mas perdeu justamente a habilidade de se conectar com as pessoas. E é por isso que, mesmo sendo considerado burro, Patrick tem tantos amigos. Ele é tolerante, solidário e sabe lidar com diferentes tipos de pessoas. No final das contas, eles... Um novo ponto de vista sobre Patrick Estrela, velho. Pô, maneiro. Nunca ia pensar nisso, não. Nunca ia voltar, tá ligado? Ver Bob Esponja e dizer, mano, se pá, o Patrick era esperto se não fosse pelo Davizeira, cara. Pô, Davizeira já mudando vidas. Escolheu manter essa inteligência emocional, porque é ela que permite ter uma vida feliz ao lado das pessoas que ele ama. Então, seja ajudando seus amigos a ganhar um dinheirinho, ou salvando eles de uma enrascada, Patrick sempre parece com uma solução genial e um sorriso no rosto. Agora me diz aí nos comentários,
Você já havia notado isso no Patrick? Ah, esses 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela são do mesmo estilo desse. Maratona lá, que eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com o que é revelado nessas teorias. Se inscreve no canal e obrigado pelos 200 inscritos. Tá Viseira na voz, tamo junto, Cara, é nóis. 200 inscritos. Não, mas foi um vídeo muito bom, cara.